Quero nesse vídeo falar de algo interessante também, que é quando você tem algum grupo e deseja tornar esse grupo um componente, né? Acontece muito, por exemplo, eu vou fazer um retângulo aqui aleatório, vou tornar isso um grupo, né? Então, botão direito, criar grupo, e eu tenho aqui um grupo e eu gostaria que esse grupo se tornasse um componente, por exemplo. Eu tenho dois grupos idênticos aqui e para quem utiliza ali alguns plugins que só reconhecem componente, essa função é muito importante. Por exemplo, eu uso bastante o Open List, então eu vou selecionar aqui os dois aqui, e o Open List ele é específico para componentes. Você pode ver que se eu tentar gerar as peças, ele vai explicar aqui, ó, nenhuma instância de um componente visível foi detectada na tua seleção. O que eu posso fazer para resolver esse tipo de coisa? Imagina que você tem um projeto todo criado como grupo. Então você tem a opção de usar um plugin que vai fazer a conversão de grupos para componentes. Então, com o bloco selecionado, se eu clicar com o botão direito, não vai aparecer nada. Mas se eu vier no menu de ferramentas, eu vou ter aqui algumas opções. Tá vendo aqui na parte de cima? Empurrar, equidistância, solid solver, algumas coisas ali. E se eu clicar aqui na parte de extensões, ele vai exibir uma opção chamada Convert Groups to Components, depois que você instalar ele dentro ali do teu SketchUp, tá? Então, quando eu clico nessa opção, automaticamente aquilo que era um grupo passa a ser um componente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui na bandeja padrão, agora ele já está como componente sólido e anteriormente era um grupo como outro. Esse outro aqui, se mantém como grupo sólido. Uma vez que eu venho em extensões, convert groups to components, ele vai na hora fazer a alteração para componente. Por que isso é importante? Anteriormente, vou até dar um Ctrl Z aqui para você confirmar isso, e vou trazer um material para ambos aqui. Vou pegar em MDF aqui, esse carvalho da Arauco. Eu vou executar a mesma aplicação de textura nos dois. Se eu vier neste aqui, que é um grupo, e tentar gerar o plano de corte, ele vai exibir essa mensagem para mim. Agora, se eu vier nesse aqui, que foi convertido para componente, e também tentar gerar o mesmo corte, ele já vai ser exibido aqui para mim. Então, eu tenho aqui, agrupar, né, que seria o nome do componente, e o material que ele está sendo inserido. E aqui, através disso, eu poderia gerar plano de corte, coisas que eu ensino no meu curso específico de Open List. Mas a ideia era mostrar para vocês que mesmo trabalhando ali com grupos, você tem também a opção de fazer a alteração para componentes. Basta vir em extensões, convert groups to componentes, agora ele já vai ser exibido aqui também como componente. Bem bacana esse tipo de recurso para você que necessita necessariamente que os seus blocos sejam componentes e não grupos. E lembrando que com o componente você tem a opção de clicar com o botão direito e salvar. Tá? Com o grupo você já não tem essa opção. Imagina que você tem aqui um grupo. Deixa eu localizar aqui no Ctrl Z. Continua grupo. Botão direito. Eu não tenho nenhuma opção de salvar. A partir do momento que eu converto ele para componente, ele exibe a opção de salvar, então eu consigo reutilizar em algum outro projeto. Tá? Então fica a dica para vocês aí. Um abraço e até o próximo vídeo.